Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Brother Esportes, tudo bom? Vamos falar um pouco do futebol. Vamos começar falando do Brasileirão. Lá na Série B, o assunto que não quer calar, até porque tem um time grande lá, bem conhecido, o Santos, e outros que já foram campeões brasileiros, como o Sport Recife, que estão numa briga acirrada e tal, para poder voltar à primeira divisão o ano que vem. Então tá bem equilibrado, a gente vê, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. A gente vê que lá tem pelo menos uns 8 ou 10 times com condições reais de poder entrar para o G4 e voltar para a elite do futebol brasileiro o ano que vem, ou alguns que ainda nunca disputaram, como o Novo Horizontino, poder fazer a sua estreia lá na Série A. Então, e o que a gente tem visto acontecer também na Série A do Brasileirão, o de sempre, erros grotescos de arbitragem, lances polêmicos, a gente vê uma arbitragem ruim, a gente vê que o VAR continua sendo muito mal utilizado e aqui no Brasil, às vezes ficam 5 minutos, como eu vi acontecer num jogo da Ponte Preta, ficar um tempão para poder analisar um lance que no fim tava legal, não houve nenhuma irregularidade no gol, coisa que até o narrador e o comentarista ficaram, gente, para que tanto tempo para no fim verem que o lance não tinha nada de irregular? Pelo amor. E outros lances a gente vê jogador ajeitando bola no braço, pênalti que não aconteceu, o cara chutando o chão e o juiz marcando o pênalti. Tá difícil. Mas fora isso, a gente está vendo a disputa também bem grande lá na parte de cima da tabela. Os três times que pelo jeito vão brigar pelo título é o Botafogo, Flamengo e o Palmeiras. A gente vê, pelo menos eu acredito, o time do Botafogo, ao contrário do ano passado, já mais amadurecido, sem aquele clima de oba-oba, já ganhamos, já somos campeão, pode entregar a taça, eles estão com os pés mais no chão. O Palmeiras e o Flamengo estão lá atrás, mas acabam vacilando também em jogos que poderiam até ter ganhado. E outros times também, como São Paulo, Corinthians, vacilando, empatando em casa, tomando gols besta, atacantes perdendo gols incríveis e por aí vai. E a briga lá no Z4 também, a parte de baixo está grande, tem times que estão se esforçando para poderem ser rebaixados. Mas agora está só no meio do campeonato, agora que acabou o primeiro turno. Mas é sempre assim, esses pontos perdidos agora fazem falta lá no final. Aí depois time perde título, mas foi porque na última rodada agora, é porque a gente tomou um gol de bola parada e o escambau. Gente, o time que quer ser campeão, ele, claro, vai ter empate, vai ter derrotas e tudo, mas o time já tem que se impor, não ficar tomando gols bestas e não ficar perdendo pontos, principalmente jogando dentro de casa. O outro assunto é o futebol. Um dia desses, em uma página, eu vi pessoas comentando a respeito do. Muita gente ainda, eu não sei porquê, fica criticando o futebol feminino e fica endeusando os jogadores do futebol masculino. Eu lembro que numa resposta a respeito até das Olimpíadas, eu falei o seguinte, gente, o futebol masculino no campeonato aqui da Copa América, ele terminou em quinto lugar, se eu não me engano, ficando atrás até do Canadá. Como é que pode? Eu fico pensando, gente, o Brasil com essa bolinha que está jogando, o que teria acontecido se ele fosse lá para a decisão contra os hermanos? Não tenha dúvida que, se isso acontecesse, os argentinos não iam perder a chance de querer detonar e
quem sabe até superar o 7-1 da Alemanha na Copa aqui 10 anos atrás. E aliás, até hoje, falando desse 7-1, eu ainda fico escutando gente cismado de achar que perdeu porque foi comprado. E a gente tem que falar, gente, o Brasil perdeu porque era ruim demais, já falamos isso em outro vídeo. E tal. Mas então, aí o Brasil nas Olimpíadas, nas eliminatórias aqui, não conseguiu se classificar, ficando atrás do Paraguai. Que com todo respeito, o Paraguai só tem quem? Tem o Balbuena e tem o goleiro que é o Gatito Fernandes, mas fora isso, cadê? O Paraguai já estreou lá tomando um sapeco do Japão. Como é que pode? E aí? E nas eliminatórias, então, a seleção brasileira ocupa o vergonhoso 6º lugar, ficando atrás até da Venezuela. E aí, torcedor fanático ainda fica insistindo de achar que o Brasil perde porque é combinado, porque foi comprado. Gente, os jogadores do Brasil, é a que a gente vê na seleção, eles não têm comprometimento. Eles não têm o mesmo comprometimento que a gente vê os jogadores argentinos terem pela seleção deles. Só o jeito deles cantarem o hino, você vê que é diferente, eles cantam com coração. Eles podem ganhar a fortuna que for, mas quando eles vão lá representar o seu país, a sua bandeira, a sua camisa, eles vão pelo amor que eles têm ao seu país, não por causa de dinheiro. A gente vê até na torcida. Pode ver que lá na torcida da Argentina, pouco se vê camisas de time, porque a gente vê mais a camisa lá da seleção entre os torcedores. Porque eles, os torcedores, também entendem que não é dia de River Plate, de Boca Juniors, de Independiente, de Estudiantes ou do São Lourenço do Papa. Eles entendem que é o dia da seleção argentina. Na seleção brasileira, não. É camisa de tudo que é time. As pessoas ficam mais preocupadas com o time do que com as, e de não querer ver jogador do time rival do que realmente torcer pela seleção. E a gente vê nas outras seleções, quando eles pedem, os jogadores vão em desespero, deitam no gramado, choram, põem as mãos na cabeça. E os jogadores da seleção brasileira fazem o quê? Pegam aqueles fones de ouvido, que com certeza deve ter o som bem potente, ligam Bluetooth e ficam lá ouvindo as músicas deles e estão nem aí. E torcedor ainda fica endeusando esses caras. Eu continuo sendo da opinião. A seleção brasileira deveria ser formada somente por jogadores que atuam aqui dentro do Brasil. Exceção só se fosse um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho, um Tafarel, um Cafu, um Garrincha, mas a gente não tem, então tem o Neymar, mas e aí? Mas sempre fica dando vexame à seleção brasileira. E ainda tem gente que fica criticando o futebol feminino, sinceramente, eu não sei o porquê. Eu ainda até comentei lá no Facebook e vou comentar aqui, que a seleção brasileira feminina vai ganhar a medalha de ouro lá em Paris. Eu acho difícil. E por quê? Porque as outras seleções elas têm muito mais apoio, incentivo, patrocínio e torcida. Aqui a gente vê a seleção feminina ser criticado por outras mulheres. Eu não entendo por que mulher fica criticando mulher, ainda mais se tratando de um esporte. Aí as mesmas que depois ficam lá, não criticam esportes violentos e coisa e tal. E é uma cultura pobre que o Brasil ainda tem, já vou falar disso, né? De achar que o único esporte é futebol, que o resto é educação física. É incrível. Mas se por acaso elas ganharem, vai ser pela raça, talento e dedicação delas. Porque elas não têm um apoio, como falamos, que as americanas, que as alemãs, as japonesas, as norueguesas têm. Mas só o fato delas estarem lá, coisa que o masculino não teve competência
e capacidade para conseguir, isso já é uma grande vitória. As Olimpíadas eu já vejo há muito tempo, essa já é minha 12ª Olimpíada. A primeira que eu assisti foi em Moscou, que ficou marcada porque o João do Pulo era para ganhar a medalha de ouro e os soviéticos na época roubaram, ele ficou com a medalha de bronze. Eu não tenho problema de falar, eu vi a seleção de vôlei lá dos anos 80, que foi a sensação do Bernard com o saque Jornada nas Estrelas, o Bernardinho, que na época era jovem, jogando. A gente viu grandes atletas do Brasil, o Oscar e a Hortência e a Paula lá no basquete, os pessoal da natação, do judô, enfim. Mas a Olimpíada sempre é um evento muito legal, muito bacana. A gente vê lá as pessoas, muitas pessoas só veem, né, o que os atletas ganham, mas não vê toda a dedicação, talento e esforço que eles tiveram que fazer desde pequenos, mesmo os que moram em países ricos e desenvolvidos, mas a grande batalha que eles tiveram que fazer para poder chegar até lá. E a única coisa que eu acho só que é muito pouco tempo, só 2 semanas, deveria durar mais, até porque se trata de muitos esportes, são muitas modalidades, e para poder se fazer com mais calma, deveria ter um tempo maior. Se a Copa do Mundo, que é um único esporte, dura um mês, ou às vezes até mais de um mês, por que as Olimpíadas têm que durar metade disso? Mas, enfim, vamos torcer pelos nossos atletas. Quem você acha que tem condições reais de ganhar medalha de ouro? Eu acredito nas seleções de vôlei e da masculina, ainda mais agora que o Bernardinho voltou a ser o técnico, a Raíssa Leal lá no skate, e enfim, vamos ver, né, o que acontece. A Olimpíada é um esporte é um evento muito bacana porque reúne praticamente todos os esportes. Mas é isso aí, se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu comentário e de deixar o seu like. Até mais.